Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Café com a Mari. Vamos conversar hoje sobre crianças que sentem ciúmes quando vem o pai e a mãe juntos, abraçados ou se beijando, e a criança fica agressiva, fica protestando ali. O que fazer? Como ensinar? Como lidar com essa situação? Sejam todos bem-vindos. Essa é uma pergunta que volta e meia aparece. Eu resolvi fazer uma live para deixar gravada aqui para orientar melhor como lidar com essas situações, tá? Crianças com ciúme do pai e a mãe. Esse é o nosso tema de hoje. Bom dia, bom dia! Eu recebi esses dias uma pergunta que foi o que me motivou para a live de hoje, mas ela já é recorrente, já muitas vezes chega aqui para mim, pais e mães com essa situação. Mari, cada vez que eu chego perto do meu esposo, cada vez que ele vem para me dar um abraço, que ele vem para me dar um selinho, meu filho vem e bate, fica agressivo, ele grita, chora e não para enquanto meu filho não sai, enquanto meu esposo não sai de perto. Como que eu tenho que fazer, tá? Então, essa é a temática que nós vamos conversar hoje. Isso, Bel, obrigada. Crianças com ciúme dos pais. Então, a primeira coisa que nós precisamos lembrar, nós vamos reforçar conceitos que eu já falo em outras aulas aqui, que os sentimentos não são um problema. Nós temos o costume de rotular o sentimento. Ah, esse sentimento é bom, eu posso ter. Esse sentimento é ruim, eu não posso ter. Mas não é bem assim que funciona. Nós precisamos ter essa consciência. O ciúme, por exemplo, ele é um sentimento que todos nós temos. Nós temos o ciúme como se fosse quase que uma espécie de instinto de proteção. Nós sentimos ciúme das nossas coisas, das pessoas que nós amamos, daquilo que é nosso, que nós realizamos, porque nós queremos cuidar. Então, o ciúme, ele tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo. Mas o sentimento em si, ele não é bom nem ruim. Não é um problema sentir ciúme, tá? Todos nós sentimos. Imagina que você tem uma amiga de infância. Não sei se você tem alguma amiga assim de muitos anos na sua vida. E de repente essa amiga começou a fazer faculdade e ela um dia te chama para sair com ela. Vamos tomar um café, ela não sei onde. E de repente você chega lá no café e ela te apresenta: olha, essa daqui é a fulana, é minha melhor amiga lá da faculdade. Não vai dar aquele desconfortozinho, aquela coisinha assim, tipo, nossa, puxa, ela tem uma melhor amiga agora, né? Sei lá, né? Tá bom, tudo bem, né? Eu não quero ser ciumento, mas me senti meio desconfortável com isso. Não sei se você já passou por uma situação assim ou parecida, mas nós também sentimos ciúme. Nós sentimos ciúme das coisas que nós amamos, que são importantes para nós, que são amadas, que são queridas por nós, as coisas e pessoas, né? Então, é normal, só que a diferença é que nós, adultos, sabemos lidar com isso. Teoricamente, nós deveríamos saber lidar com isso, né? Tem pessoas que ainda na vida adulta têm dificuldade, bastante dificuldade. Mas a criança não tem noção alguma de como fazer para enfrentar esse sentimento, que para ela é um sentimento talvez desconhecido. Será que seu filho já sentiu ciúme alguma vez na vida? Né? Essas perguntas que chegaram para mim geralmente são de crianças entre 1 e 2 anos, né? Que veem o pai e a mãe juntos os dois e ficam agressivas, geralmente em relação ao pai. Elas querem que o pai saia de perto da mãe delas, né? Geralmente é o que acontece. Pode ser o contrário também, né? Mas em geral é isso. Então, nós sabemos refletir sobre isso, pensar, não, tudo bem, a minha amiga tem uma outra pessoa agora, mas é que a gente também não tá tão próxima, ela tá fazendo faculdade, eu realmente tô bem corrida, não tô conseguindo ter muito tempo para ela, que bom que ela tem alguém para conversar, que bom que ela tem uma parceira para fazer os trabalhos da faculdade, que bom para ela, tal. E isso não vai afetar a nossa amizade. Nós conseguimos pensar assim. A criança ainda não consegue chegar nesse raciocínio. Então, essas demonstrações de ciúme são completamente normais. Queria que você entendesse isso, que não significa que se o seu filho está fazendo isso, ele vai ser uma pessoa ciumenta. Assim como eu falo da raiva, uma criança que mostra raiva não vai ser um adulto irritado, irado, que explosivo. Significa que ela só está mostrando o que sente, tá? Então tá tudo certo, tá tudo bem. Essa fase é uma fase que vai passar, nem todas as crianças passam por ela,
Mas essa fase que passa, vai passar quando? Quando você ensinar seu filho a lidar com o que ele está sentindo. Ele está sentindo um ciúme de você? Então, você vai precisar ensinar ele a lidar com isso, tá? Então, nós já vamos falar como se faz isso, que são princípios de educação emocional, que é o que eu sempre falo por aqui, né? Então, por que a criança manifesta isso, né? A gente precisa primeiro entender qual que é o motivo até essa agressividade da criança com o pai, para que ele saia de perto da mãe, né? Por que isso acontece? Primeiro, porque especialmente nos primeiros 2 anos de vida, a criança vê a mãe como seu porto seguro. Por quê? Porque a mãe é sinônimo de alimento, de afeto, de proteção, de cuidado. Ou seja, resumindo, mãe significa sobrevivência. A mãe é a pessoa responsável por cuidar da minha sobrevivência. Então, o bebê tem essa compreensão de que ele precisa da mãe. E isso é fato. Uma criança que não é cuidada, eu tô dizendo mãe aqui, né? Mas em geral é porque é a mãe que tá tomando conta. Mas tem outras situações também, né? Mas a mãe é sinônimo de afeto, de carinho, de proteção, de conforto, de aconchego. Quando ele caia no colo da mãe que ele quer ir. Então, ele sente segurança quando ele está próximo da mãe. Isso é quase que instintivo na criança. Porque a natureza dela diz, ó, você precisa ter um vínculo forte com a sua cuidadora, porque se você não tiver, você corre risco de vida. É questão de sobrevivência, né? Então, eles sentem, quando alguém chega perto da mãe, eles sentem-se ameaçados, mesmo que seja uma pessoa amada como o pai. Nós já falamos sobre isso em alguns stories. Outro dia eu não fiz live ainda sobre esse assunto, eu tô pensando em fazer uma essa semana ainda. Falando sobre essa questão da criança que às vezes rejeita um pouco o pai, deixa o pai de lado, isso aqui é a mãe, isso aqui é os cuidados da mãe, nos primeiros 2 anos especialmente, né? Vamos fazer uma live sobre isso ainda essa semana. Mas nesses primeiros anos, a criança sente que esse vínculo é tão intenso, tão profundo, e ela sente que isso é ameaçado quando o pai chega perto da mãe. É como se ela pensasse assim, bom, ela não entende que se a mãe amar o pai ou se a mãe amar outra pessoa, ela não entende que é possível continuar amando a ela. Né? Aqui, ó, até a Cristiane comentou aqui, né, que quando ela pega a bebê de 2 meses, a de 2 anos chora na hora para pegar ela também. Isso aqui funciona também quando a gente pega no colo bebês de outras pessoas, tá? Essa live aqui vai funcionar para isso também. Tudo que eu vou falar aqui vocês podem aplicar para isso. Então, eu com a minha mais velha era assim, ela era bastante apegada comigo, né? Todas são, né? Todas eram. Mas a mais velha de uma forma assim mais, um apego mais forte, um vínculo, não sei dizer exatamente como, acho que até pelo temperamento dela. E se eu pegasse alguma criança no meu colo, ela chorava muito, ela fazia escândalos, né? Então eu tive que lidar com ela nos primeiros anos em relação a isso. Então às vezes é o pai que chega perto da mãe, a criança fica revoltada, fica agressiva. Às vezes a mãe pega um outro bebê, ou às vezes a mãe pega um irmãozinho, como a Cris falou aqui, né? Então tem todas essas situações. Porque a criança não consegue entender ainda, essa criança na fase de 1 ano, 2 anos, ela não consegue entender que se a minha mamãe der amor para outra pessoa, ela pode continuar me amando também e pode amar outra pessoa. Na cabeça delas e no coração delas, o sentimento é: minha mãe tá amando outra pessoa, ela vai deixar de me amar. E isso é completamente compreensível e normal em uma criança dessa idade. Nós precisamos olhar por esse lado e não condenar a criança. Ai, que bobeira, você tá chorando por isso, não precisa chorar, para já com isso. Ou até castigar o comportamento da criança. Isso nós jamais devemos fazer, porque esse sentimento é válido, nós precisamos aceitar o sentimento. Nós vamos corrigir o comportamento, já falo como, mas o que ela está sentindo é natural, é normal que ela sinta. Ela não sabe ainda que se você amar um outro bebê, que se você amar o pai dela, você não vai deixar de amá-la. Quem vai explicar isso é você. Então, como que nós lidamos? Primeiro, nós temos que dar consciência para a criança do que é que ela está sentindo.
Então imagina que seu esposo chegou perto de você, ou você pegou o bebezinho, o irmãozinho, ou você pegou uma outra criança no colo e seu filho ficou irritado, gritando, chorando, né? Ou talvez nem foi tão agressivo, mas ficou demonstrando que estava chateado. Você pode continuar fazendo o que você estava fazendo, ou você pode ou parar, né? Se você conseguir no mesmo, por exemplo, você pegou um bebê no colo, você pode continuar com o bebê no colo, abaixar, olhar nos olhos do seu filho e falar assim: filho, você está com ciúme porque a mamãe pegou outro bebê? Ou você está com ciúme porque o papai abraçou a mamãe? Você tem medo que a mamãe não ame mais você? Então veja, nós estamos dando nome ao que ela sente. É o ciúme e o medo. O que ela tem medo? Medo de perder o amor da mamãe. Então, nós vamos explicar, ó, isso que você está sentindo é ciúme, é medo. Então, nós vamos usar as palavras ciúme e medo para explicar. Aí você pode acalmar, falar assim: filho, você tá com ciúme porque a mamãe pegou o bebê no colo? Tô vendo que você tá com ciúme porque o papai abraçou a mamãe. Está tudo bem, não tem problema. A mamãe vai continuar amando você. A mamãe ama você e ama o papai também. A mamãe gosta de você e gosta do seu priminho também. A mamãe ama você e ama o seu irmãozinho também. E isso você não vai dizer uma vez. Você vai reafirmar tantas vezes quantas forem necessárias, até que seu filho ou sua filha entenda que, tudo bem, a mamãe pode amar o meu irmãozinho e ela vai me amar também. Pode amar meu pai e pode me amar também. Então, você vai repetir 295 vezes até que seu filho entenda. Então, você pode continuar, você não precisa parar. Tipo, se você pegou um bebê e seu filho começou a chorar, você abaixa, olha nos olhos e fala: filha, a mamãe entendeu, você tá com ciúme, você tá com medo? Tá tudo bem, mas a mamãe não vai deixar de amar você. Para você tranquilizar o seu filho, diga essas palavras. Ele não sabe disso. Nós sabemos, que ridículo, ele acha que eu não vou mais amar ele. Pois é, na cabeça de uma criança de 1 ano, 2 anos, ele não tem noção do que se passa ali, né? Então, essas atitudes são importantes para mostrar para o seu filho que você entende o que ele está sentindo. Filho, eu entendo, você está sentindo ciúme, eu entendo, você está sentindo medo. Então, diga essas palavras, que isso vai criar consciência nele do que ele está sentindo. Então, o que é esse negócio que ele está sentindo? Assim, nossa, a minha mãe é o amor da minha vida, que a mãe é o primeiro amor platônico da vida, né? Ai, a minha mãe é o amor da minha vida, minha mãe é o meu tudo, minha mãe é o meu mundo. De repente, eu vejo alguém no colo da minha mãe. Como assim? Ele é tomado por um sentimento que ele não sabe nem o que é. Você está mostrando, está falando assim: filho, calma, está tudo bem. Isso que você está sentindo é ciúme, é medo, mas está tudo bem, eu não vou deixar de amar você. Tá, então isso que eu tô sentindo, existe um nome para isso já acalma um pouco aquele sentimento que ele tinha. E além disso, eu não preciso me preocupar, porque minha mãe tá me garantindo que ela continua me amando. Então, nós precisamos lidar e trabalhar com isso, e não vai ser uma nem 2 vezes, né? Como eu falei. Então, quando a criança tiver um comportamento ruim por causa disso, nós vamos acalmar a criança primeiro. Lembre-se, né? Não adianta querer ensinar nada. Se seu filho tá batendo, tá gritando, tá chutando, tá empurrando o pai, tá mordendo o pai. Algumas crianças fazem isso, né? O pai chega perto da mãe, a criança morde o pai. Primeiro, você vai acalmar a criança, tira ela de perto. Você vai ter que sair de perto do seu esposo para fazer isso, né? Mas tira ela de perto do pai, acalme ela e fala assim: filho, eu entendo o que você tá sentindo, mas agir assim não é legal. Morder não é legal. Bater não é legal, não é bonito. Então, mostre: olha, eu entendo o que você sente, mas o que você fez não foi bom. Então, eu aceito o sentimento e eu corrijo o comportamento. Lembra que eu sempre falo sobre isso em tudo aqui, né? Filho, eu entendi. Você também quer um abraço, é isso? Imagina que seu esposo chegou perto e seu filho veio gritando, batendo, chorando, né? Assim, filho, tudo bem, a mamãe entendeu que você também quer um abraço. Se você puder continuar ali, seu marido veio te abraçar, continue abraçada. Você não precisa soltar correndo porque o seu filho ficou bravo. Já vou falar sobre isso. Assim, filha, a mamãe entendeu. Você quer um abraço também? Mas não é certo bater no papai. Espera um pouquinho que eu já vou dar um abraço pra você também. Então, da próxima vez, peça pra mim que eu abraço você também. Ou você falar assim: filho,
Pede pra mamãe, mamãe, abraço. E a mamãe vai abraçar você também, tudo bem, não tem problema. A mamãe pode abraçar o papai e pode abraçar você também. Então mostre pra ela isso. Ela não sabe, seu filho não sabe isso ainda. Você precisa explicar isso pra ele. Uma coisa importante, né, que eu falei um pouquinho, mas eu quero frisar bem aqui, é não ceder à chantagem emocional. Não tô dizendo que seu filho tá fazendo isso confabulando ideias, falar assim, ah não, vou fazer uma birra bem grande aqui, vou me jogar no chão, vou começar a gritar para ver se minha mãe sai de perto do meu pai, para ver se minha mãe larga esse bebê do colo, para ver se ela me atende, né? Não é que a criança faça isso por maldade, entenda bem. Isso para ele é questão de sobrevivência, assim como eu falei antes, né? Então, a criança tá tentando se defender, é o instinto de sobrevivência dela. Então, se a criança fez uma birra, porque viu você perto de outra pessoa, perto do seu esposo, ou do bebezinho mais novo, ou do bebê de uma amiga, por exemplo, não ceda a birra, não faça aquilo que ela está pedindo para você fazer, porque ela vai precisar aprender a lidar com isso, né? Já vou falar mais sobre isso. Então, se você, cada vez que chega perto do seu esposo, ele chora, você sai de perto, o que ele aprende? Eu tenho que chorar para conseguir o que eu quero. É difícil eu dizer para você qual que é o limite disso aqui. Claro, se o seu filho estiver chorando demais e não conseguir se acalmar, tudo bem, não faça de propósito. Ah, não, agora eu vou ficar abraçada aqui 15 minutos com meu esposo para o meu filho aprender a lidar com isso. Também não é assim, né? Esse meio termo, esse equilíbrio você vai encontrar no dia a dia aí. Mas, digamos que com o seu bebê, né? Como a Cris comentou antes aqui. Imagina que você com o seu bebezinho pequeno, você vai ter que fazer o seu filho mais velho entender que tá tudo bem você cuidar do bebê, porque você tem um bebê em casa. Aí tem mães, eu já vi falar de mães que me contaram isso, falaram assim, Mari, eu não pegava meu bebê na frente do mais velho e eu tinha que me esconder no quarto para amamentar, porque o mais velho chorava. Você vê que situação que chega? Nesse caso, nós estamos privando o mais velho de aprender a lidar com isso. Isso não é positivo, não é bom. Você acha que está preservando ele, mas na verdade você está prejudicando. Por quê? A criança precisa desse aprendizado. E vai ser sofrido no começo, vai ser difícil para ele. Mas você precisa explicar, precisa reforçar, precisa mostrar, filho, a mamãe entendeu que você tá com ciúme, mas a mamãe pode amar o seu irmãozinho e pode amar você também. Cabe todo mundo no coração da mamãe. Vem cá, olha aqui, a mamãe consegue pegar o seu irmão aqui e pegar você aqui. Né? Então, crianças nessa idade, eles não têm essa compreensão, você que vai ter que dar isso para eles, tá? Então, se você evita de pegar o irmão no colo, se você evita de abraçar o seu esposo na frente dele, evita de dar um selinho na frente dele porque ele vai chorar, ele não vai aprender a lidar com o que ele está sentindo. Entende que nós estamos prejudicando a criança, né? Então, essa decisão não deve ser da criança. Se você vai pegar outro bebê no colo ou não, se você vai atender o irmãozinho ou não, se você vai dar um abraço no seu esposo ou não, tem que vir de você e não do seu filho. Seu filho não pode decidir essas coisas por você. Você é que é responsável por ensinar ele a lidar com essa situação, tá? Então, muito cuidado. Não estou dizendo para você fazer de propósito. Assim, ah, não, meu filho precisa aprender, então agora toda vez que meu esposo estiver perto de mim, eu vou abraçar e beijar e vou me pendurar no pescoço do meu esposo porque meu filho tem que aprender a lidar com isso. Entende? Não precisa. As situações do dia a dia já vão acontecer naturalmente. E cada vez que acontecer, respire fundo, tenha paciência, lembre dessa live. A mãe, por exemplo, que falou do bebezinho, né? Falou, cada vez que você precisar atender seu bebê, tenha paciência com o mais velho, saiba que é natural, que ele tá sentindo, que é normal, que não vai ser sempre assim, né? Principalmente, lembre-se desse ponto, é uma fase que vai passar, mas tenha paciência para mostrar pro seu filho, porque às vezes a gente tá ali tão preocupado em atender o bebê, Cris, que a gente acaba meio que rejeitando o mais velho por conta desse comportamento negativo que ele tá tendo. Lembre-se, cuidado para não acabar afastando o mais velho de você, né? Eu diria até, assista a live Ciúme Entre Irmãos, que essa live vai ajudar bastante sobre isso. Quem tá com a dificuldade aí de ter o filho mais velho e quando pega o bebezinho mais novo, o mais velho fica agressivo, assista a live Ciúme Entre Irmãos, que vai ajudar bastante, tá? Então, não é preciso fazer para provocar, tipo, toda vez que meu filho estiver perto, agora eu vou pegar o bebê para ele se acostumar. Não precisa forçar isso, vai acontecer naturalmente.
mas aos poucos mostre que não tem problema nenhum, que isso não prejudica o seu amor por ele, tá? Ele vai precisar aprender a lidar com essa frustração e ele vai precisar aprender a dividir você, dividir entre aspas, né? Dividir a minha mãe, aquela que é a meu porto seguro, aquela que é o meu tudo, o meu mundo. Eu vou ter que dividir ela com o meu irmãozinho mais novo, dividir ela com meu pai, dividir ela com as amigas, né? Às vezes chega uma amiga para conversar e a criança começa a bater, começa a se comportar assim. Então tem essas situações também. Ela vai precisar aprender que a mãe não é exclusiva dela, que nós não somos exclusivos. E isso é com o tempo, tá? Vai passar. Então lembre-se, não é para repreender o sentimento. Ai, que coisa feia você fazer, você fica com ciúme. Poxa, mas ninguém escolhe ficar com ciúme, entende? A criança não escolheu sentir isso. Isso é uma resposta natural, que algo dentro dela diz assim, opa, peraí, tem alguém se aproximando da sua mãe. É natural para ela se sentir assim, tá? Então, não é para repreender, não é para castigar e muito menos envergonhar a criança pelo que ela está sentindo. Ai, que bobeira, parece um bebezinho chorando. Jamais envergonhe seu filho por um sentimento que ele está mostrando. Ele está mostrando o que ele sente. Se você começa a fazer isso, vai chegar uma hora que ele não mostra mais o que ele sente. E nessa hora vai ser difícil, você vai precisar recuperar isso. Nós só precisamos mostrar para ele que esse sentimento é normal, mas que existem formas melhores de lidar com isso. Que isso que ele está fazendo, de bater, morder, gritar, chorar, se jogar no chão, essas formas não são boas, mas existem outras formas. Então, como que você vai fazer isso? No momento em que seu filho estiver calmo, que você está brincando com ele, que você está com ele no colo, que você está ali num momento gostoso de vínculo com seu filho, explique para ele que tem formas diferentes de amar, que não existe só o seu amor por ele. Mostre para ele que é possível a gente amar muitas pessoas. Você pode começar uma conversa assim, falando assim para ele, filho, você ama a vovó? Você ama a professora? Você ama o papai? Você ama a mamãe? Você ama o seu amiguinho da escola? Percebe como a gente pode amar muitas pessoas? A mamãe também. A mamãe ama você, mas a mamãe ama o papai. A mamãe ama o seu irmãozinho. A mamãe ama as outras pessoas da família. Mostre isso para a criança. Isso não é claro para uma criança de 1 ano, 2 anos ou até 3 anos, certo? Então pergunte para ele e mostre que cabe todo mundo no nosso coração, que o nosso coração de mãe sempre cabe mais um, né? Deixe isso claro, fala tá tudo bem. E isso quando ele está calmo. Então aproveite as oportunidades quando ele demonstrar o ciúme e aproveite momentos de calma para mostrar e explicar. Por quê? Porque nessa hora a criança está muito mais receptiva, tá? Então, reafirme para ele que amar essas outras pessoas não vai fazer você deixar de amá-lo, tá? Dê essa segurança para o seu filho. E uma última coisa aqui que é importante a gente pensar, já vou ver os comentários de vocês, tá? Vou ver perguntas sobre o assunto, tá bom? Então, uma última coisa é a gente pensar assim, será que o meu filho não está reclamando essa atenção porque eu realmente não estou dando essa atenção para ele? Por exemplo, quando seu filho fica agressivo, quando vê você com o seu esposo, digamos que você esteja no momento de olho no olho com seu esposo, ou um abraço demorado, ou um carinho, né? Talvez o seu filho sinta que ele não está tendo isso. Pode ser que isso seja um sinal de que ele está precisando de atenção. Então, pergunte-se, será que eu estou dando atenção suficiente para o meu filho? Às vezes, né, especialmente mães que têm bebês pequenininhos, né, bebês mais novos, então esses bebês, às vezes, essas crianças, às vezes ficam assim tão ciumentas com o irmãozinho mais novo, porque elas percebem que a mãe dedica todo o cuidado e amamenta e pega no colo e troca a fralda e faz dormir, e embala e fala carinhosa, fala com jeitinho, e com ele tudo é, não, desce daí, para com isso, não, já falei, para, não sei o que, é sempre um tratamento diferente, a criança tá mostrando, puxa, eu tô sentindo falta também, eu também quero carinho, eu também quero atenção. Então, pergunte-se, não tô dizendo que essa é a causa do ciúme, vocês entenderam, né? Mas pode ser que a gente esteja deixando a desejar e a criança esteja sentindo falta, tá? Então, pense com carinho sobre isso. Então, tudo isso aqui que eu comentei vale para as crianças que ficam assim, com ciúme da mãe com o pai, da mãe com o irmãozinho mais novo ou da mãe com outros bebês no colo, né? Tudo isso serve.
A Thaís perguntou, com que idade, Mari, essa conversa já é compreensível? Thaís, entre 1 e 2 anos eles já conseguem pegar muita coisa. É claro que a gente tem que ter noção, né? Se é uma criança maior, a gente consegue explicar mais. Uma criança que já fala, uma criança que já conversa, que já tem 2 anos ou mais, ela já consegue falar, então ela já consegue compreender mais. Uma criança entre 1 e 2 anos, não adianta você fazer um sermão para ela. Você vai dizer algumas palavras. Quanto menos palavras, melhor. Mas eles são capazes de compreender, sim. Você é capaz de nomear os sentimentos. Falar, filho, você tá com ciúme? Você tá com medo que a mamãe não goste mais de você? Tá tudo bem, a mamãe continua amando você. Isso uma criança de 1 ano perfeitamente consegue compreender, tá? Então nós podemos trabalhar. Mas, de novo, não é falando uma vez, tá? Então nós não precisamos forçar para a criança chorar para aprender a lidar com isso. Mas cada vez que acontecer, tenha paciência e explique tudo de novo pro seu filho e depois dê atenção para ele, dê carinho para ele e mostre que tá tudo bem, né? Deixa eu ver se tem mais outras perguntas. A Élida comentou, estou grávida e meu filho de 2 anos e 10 meses disse que vai comprar outra mãe. Élida, a live vai te ajudar, tá? Ciúme entre irmãos. Leia lá que tem todas as dicas. Aliás, tem 2 lives sobre isso. Uma aqui no meu IGTV e uma lá no YouTube. São lives diferentes que eu abordei o mesmo assunto. Mas como foram dias diferentes, eu expliquei de forma diferente, de repente uma acaba complementando a outra, tá? Lá no meu canal do YouTube. A Índia falou assim, Mari, aqui em casa eu abraço meu esposo e o Bernardo de 3 aninhos vem e abraça também. A gente fala que é abraço coletivo. Perfeito, Índia. Esse comportamento, muitas crianças têm isso. Por exemplo, a Helena aqui em casa, nossa terceira. Ela também fazia a mesma coisa. Se ela me vê abraçando meu esposo, hoje já tá menos, já, né? Ela já tá com 4 anos, já não faz tanto, né? Você vê como as fases passam, né? Mas ela via que eu tava abraçando meu esposo, ou vindo dar um beijo nele, vindo pegar na mão dele, fazer um carinho nele. Ela também queria vir no colo, abraçava junto e falava, família! Eu achava uma gracinha que ela falava. A gente sempre ria junto e daí abraçava apertado, né? Ela fazia isso. Mas a minha mais velha, quando eu pegava outro bebê no colo, gritava, chorava e se esperneava. Eu acho, não sei, isso eu tô pensando agora, tá? Mas acho que os irmãos, os segundos e terceiros filhos que nascem, eles já entendem mais isso, porque eles já crescem tendo que dividir a mãe. Essa é uma questão mais desafiadora, na minha visão foi assim, tá? Talvez não seja com todas as famílias, mas aqui em casa comigo foi mais desafiador quando eu tinha só a Fernanda. E aí ela já estava acostumada a que eu era exclusiva dela. Então quando eu pegava um bebê no colo, nossa, era uma coisa assim muito do outro mundo, né? Dava escândalo mesmo. E depois de um tempo, a gente foi ensinando e passou, né? A Nath, aqui eu e meu marido nos abraçamos na frente desde sempre para ele acostumar. Exato, a criança tem que entender isso, mas isso vai vir com o tempo, né? Como eu falei, a gente não precisa fazer de propósito, mas quando tiver oportunidade, faça. Você tá com vontade de dar um abraço no seu esposo, seu filho tá ali? Faça, sem problema nenhum, nós não devemos ter medo. Inclusive, vocês comentaram aqui sobre o selinho, não tem problema uma criança ver um selinho do pai na mãe. Ai, mas a preocupação é e se meu filho quiser fazer também e tal. Não, nós explicamos. Tem coisas que são de adultos e tem coisas que são de marido e mulher. Isso aqui é uma coisa de marido e mulher. Então a mamãe vai dar selinho no papai. Em você, a mamãe dá um beijinho na bochecha, por exemplo, né? Nada contra mães que dão selinho no bebê. Tem mães que fazem isso, né? Mas assim, eu em casa prefiro fazer assim. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Que mais? É crianças que fazem com birra do irmão, né? Serve tudo isso que nós fazemos. É normal também não sentir essa irritação? A minha bebê é super tranquila quanto a isso. Ela tem 1 ano e 7 meses. Sim, Natalinha, sim, é normal. Blog da Natalinha, né? É normal. Então, assim, tanto faz se a criança sente ou não sente. Os dois sentimentos são compreensíveis. Tem crianças que ficam irritadas se você pega alguma coisa da mão delas. E tem crianças que ficam de boa, sabe? Tem também a relação de crianças que... Não sei se é o seu caso, Natalinha. Não sei se é você ou se é a filha, né? Que às vezes a gente tem o nome da criança ali. Mas blog da Natalinha. Não sei se é o seu caso.
se você voltou a trabalhar mais cedo e sua filha já acostumou a ter que dividir você com outras pessoas, dividir você com o trabalho, por exemplo. Às vezes, isso acaba já sendo um primeiro aprendizado, tá? Então, por exemplo, comigo, com a minha mais velha, eu ficava com ela o dia todo em casa, né? Isso era até 1 aninho e pouco, 1 ano e meio, eu ficava o dia inteiro ainda. Depois eu voltei a trabalhar meio período. Então, até 1 ano e meio, para ela era difícil aceitar ter que me dividir com outras crianças, né? Então, quando a mãe já saiu para trabalhar antes, talvez já seja mais fácil lidar. Mas não tô dizendo que é sempre assim, tá? A Lacerda. Minha filha não desgruda de mim, quer a mãe só pra ela e agora ela só quer tomar mamadeira comigo. É um aprendizado que a gente vai ter que ensinar aos pouquinhos, com paciência, e ir mostrando pra criança. Só o cuidado que nós temos que ter é de não evitar, que nem eu falei pra vocês, dessa mãe que tinha o outro bebê e que se escondia pra amamentar o bebê. Isso é fato, é real, eu conheci essa pessoa. Então, e esse filho cresceu, hoje já é grande já, e tem assim várias questões ali de insegurança, sabe? Porque a criança vai ter que lidar com isso uma hora ou outra. É difícil a gente tentar privar a criança de um aprendizado que depois vai acabar atrasando mais o resto das coisas, tá? Tenho muitos problemas com isso, Adriana. Meu filho de 6 anos tem muito ciúme do de 2 anos e 11 meses. E até meu marido reclama que não tenho mais tanto tempo pra ele. Adriana, dá uma olhadinha lá na live, Ciúme Entre Irmãos, que às vezes a gente realmente tá dando mais atenção pro pequeno do que pro mais velho. E é lógico, eu entendo, eu sei, né? E estou me preparando para isso, inclusive, né? Eu tô aqui de 30 semanas, semana completa 31 semanas, já me preparando para a hora que o bebê chegar. As 3 mais velhas vão sentir um pouco, é lógico, porque vai ficar diferente, né? Eu já tenho falado com elas que na hora que o bebê chegar, ontem ainda de noite, a gente estava na minha cama, eu deitei, né, e o Theo mexendo um montão, fazendo aquelas estripulias na barriga, e as 3 em volta, né, uma gracinha, todas com a mão, ai, deixa eu. E a gente conversando, eu falando que quando o Theo nascer, a gente vai ter uma certa bagunça na nossa rotina, um certo caos instalado na família, mas que depois a gente vai se ajeitar e vai ficar tudo bem de novo, e é assim, eles sentem, mas a gente precisa ter cuidado de dedicar a atenção que o mais velho precisa, porque ele continua sendo uma criança. Né? Embora tenha vindo um bebê que você naturalmente vai ter que cuidar mais, uma criança de 2 anos precisa de ajuda para tomar banho, precisa de ajuda para comer, precisa de ajuda para dormir, precisa de ajuda para escovar o dente. O tempo todo você está em função dessa criança pequena. E como o de 6 anos já se vira muito bem, ele já dorme, ele já come sozinho, já toma banho sozinho, troca de roupa sozinho, já brinca sozinho, inclusive. Às vezes a gente acaba deixando mesmo meio de lado. Então, o seu coração é que vai dizer aí, Adriana, o que você pode melhorar na relação entre vocês. Pode ser que o motivo seja falta de atenção mesmo? Pode. Não estou dizendo que é, tá? Mas pode ser também, certo? Raquel Pereira, será que inserir o filho na rotina do bebê ajuda também? Perfeito, Raquel, é uma das coisas que eu falo lá na live, tá? Quem tá com um bebezinho pequeno e passando por essa situação aí, dá uma olhadinha lá. Gente, é isso. A Tereza perguntou, Mário, o que você acha dos pais que dão selinho nos filhos, até qual idade? Eu não acho legal, porque eu não condeno quem faça, tá? Mas eu nunca fiz e não faço nas meninas, e nem meu esposo não faz com as meninas, porque eu entendo que isso é uma forma de carinho própria de um esposo e uma esposa, ou de um namorado e de uma namorada. Eu nem falo namorado para as crianças, né? Quando eles crescerem, eles vão aprender isso, né? Mas fala que é do papai e da mamãe. Assim como, por exemplo, eu jamais daria um copo de bebida alcoólica para as minhas filhas, porque isso é próprio dos adultos. Então, do mesmo jeito que eu explico que criança não bebe bebida alcoólica, criança não dá selinho, né? Então, por quê? Porque se eu faço isso com meu filho, é difícil ele saber até onde ele pode fazer isso com os outros ou não, né? Fica assim um pouco confuso. Eu prefiro não fazer, não vejo que seja a pior coisa do mundo, tá? É uma manifestação de amor, eu não vejo como sexualização, não vejo como estímulo nenhum, nada disso. Mas a questão é, eu prefiro não fazer. Tem outras formas de mostrar o carinho pela criança, eu não preciso dar um selinho para mostrar que eu amo, entende? Então, não condeno, tá? Mas eu nunca fiz com as crianças, nem de bebezinho, nem depois maior. Então tá, gente, é isso. Se quiserem sugerir mais temas, mandem lá perguntas na caixinha pra mim, que depois, durante a semana, a gente vai conversar mais a respeito. Estamos para abrir uma mentoria, vi que alguém já comentou aqui, né? Tô para abrir uma mentoria. Semana que vem, ó, hoje é dia 26, segunda-feira.
Semana que vem, segunda também, vai ser dia 2. Olha só, vai ser no feriado, gente. Que dia pra gente celebrar. Vocês vão acordar cedo comigo no feriado, né? Fala sério, não vamos me deixar sozinha aqui na live. Sabe por quê? Porque nesse dia 2, nós vamos comemorar o 100º Café com a Mari, tá? Hoje, se não me engano, é o 95, 94, eu acho, 94. E segunda-feira vai ser o 100º Café com a Mari. Vai ser uma live especial, com certeza. Eu vou escolher um tema muito especial, vou escolher um tema bacana. E nesse dia eu também estou pretendendo, vocês me deram algumas ideias, estou pretendendo sortear uma vaga para minha mentoria, que eu vou abrir uma mentoria para mães daqui a alguns dias, né? A mentoria é um acompanhamento mais próximo, mais particular, com um grupo pequenininho de mães, que a gente vai poder se falar toda semana, eu vou ouvir vocês, vou responder vocês, então vai ser um grupo pequenininho de mães para a gente interagir por 2 meses, tá? Então, segunda-feira a gente tem uma live especial. Já quero convidar você para você divulgar aos 4 ventos aí. Chama quem você conhece para essa live, que nesse dia, na segunda-feira, a gente vai ter algo diferente, tá bom? Vai ter bolo ao vivo? Vai, Adriana, só eu vou comer. Viu só? Alguém até comentou assim, eu pedi ideias pra vocês, como é que a gente podia fazer pra comemorar o Café com a Mari número 100? Aí alguém falou assim, não fosse a pandemia, seria perfeito se fosse presencial. Já pensou que legal seria isso? Fazer em algum lugar e todo mundo vir, né? Seria ótimo, mas como não tem nem como cogitar isso, né? Tá, eu vou divulgar pra vocês essa semana como é que vai fazer pra concorrer a essa vaga, tá bom? Vocês vão compartilhar, vocês vão falar do Café com a Mari, vocês vão divulgar para as pessoas que vocês conhecem, mas fiquem aqui comigo durante a semana que eu vou colocar aqui uma artezinha nos stories, vou anunciar no feed também como vai fazer para concorrer a essa vaga de mentoria. Por quê? Porque essa mentoria, ela é um processo mais particular, mais personalizado. Eu vou olhar as tuas dificuldades e vou trabalhar isso dentro da mentoria, né? Isso que é mentoria. Num curso, eu pego um monte de informações que eu acho importante e falo a mesma informação para todo mundo. Na mentoria, eu vou pegar as tuas dificuldades e vou trabalhar com o grupo a dificuldade de cada uma, tá? Então, um grupinho de 20 pessoas só, vai ser um grupo bem seleto, talvez 20, não sei se eu dou conta demais, né? Pra gente fazer. Nessa, né, Marilane, ó, encontros pelo Zoom, provavelmente na mentoria nós teremos, tá? Ó, você tava falando da live do Café com a Mari? Então tá, gente, não desgrudem durante essa semana que a gente vai ter muitas novidades, tá bom? Então, um beijo pra vocês, espero vocês aqui amanhã no nosso 95º Café com Mari. Será que é isso? Acertei? Então, até lá, me acompanhem aqui que a gente tá fazendo história aqui. Fala, nossa, Mari, eu sou do tempo que a gente comemorou o Café com a Mari número 100. Vocês ainda vão lembrar disso, tá bom? Então, um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.